O Filho do Homem veio e ele é a encarnação de Deus. Seu testemunho tem uma base bíblica. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque dizem que Deus Todo-Poderoso é nosso Senhor Jesus retornado. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se o Senhor Jesus retornou, deveria ser chamado de Jesus. Por que ele mudaria seu nome para Deus Todo-Poderoso? Por quê? A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Isso se refere ao caráter e à essência imutável de Deus. Não significa que seu nome não mudará. Correto. Na era da lei, Deus era chamado de Jeová. Na era da graça, o nome de Deus era Jesus. Isso não é o nome de Deus mudando. A aparição e obra do Senhor Jesus não eram a aparição e obra de Jeová. O Senhor Jesus e Jeová não eram o mesmo. Isso nos mostra que o nome de Deus pode mudar em cada era. Mas a essência e o caráter de Deus não mudam. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso apareceu para operar, embora o seu nome tenha mudado. Todas as verdades que ele expressou nos mostram que seu caráter permanece igual. Não importa se ele é chamado de Jeová, Jesus ou Deus Todo-Poderoso. Deus é um só Deus, e o Espírito é um só Espírito. Este versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, deveria ser entendido desse jeito. Faz sentido o que diz. Sim. Existe uma base bíblica para Deus ser chamado de Deus Todo-Poderoso? É claro que existe. A Bíblia profetizou que Deus assumiria um novo nome nos últimos dias. É como diz Isaías 62:2. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Jeová designará. Há também profecias em Apocalipse. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Todas essas profecias nos dizem que Deus terá um nome novo quando ele retornar, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus Todo-Poderoso. Amém. Então existe uma base bíblica para Deus ter um novo nome. As verdades sobre os nomes de Deus se esclarecerão ao lermos as palavras de Deus Todo-Poderoso. Certo. Em cada era e em cada estágio da obra, meu nome não é infundado, mas tem um significado. Cada nome representa uma era. Jeová representa a era da lei, e é o título honorífico pelo qual o povo de Israel chamava o Deus que ele adorava. Jesus representa a era da graça, e é o nome do Deus de todos aqueles que foram redimidos durante a era da graça. Em cada era, Deus faz uma nova obra e é chamado por um novo nome. Como ele poderia fazer a mesma obra em diferentes épocas? Como ele poderia se agarrar ao velho? O nome de Jesus foi usado pelo bem da obra da redenção. Ele seria chamado pelo mesmo nome quando retornasse nos últimos dias? Ele ainda estaria fazendo a obra da redenção? Porque Jeová e Jesus são um, todavia, eles são chamados por nomes diferentes em eras diferentes? Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia um único nome representar Deus em sua totalidade? Sendo assim, Deus deve ser chamado por um nome diferente em uma era diferente, e ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar a era. Pois nenhum nome pode representar totalmente o próprio Deus. E cada nome só é capaz de representar o aspecto temporal do caráter de Deus em uma determinada era. Tudo que ele precisa fazer é representar sua obra. Portanto, Deus pode escolher qualquer nome apropriado a seu caráter, para representar a era inteira. Amém. Já fui conhecido como Jeová. Também já fui chamado de Messias e, certa vez,
Me chamaram de Jesus o Salvador, com amor e respeito. Hoje, porém, não sou Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias e que encerrará a era. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolveram comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nenhuma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e cheio de autoridade. Não há uma pessoa ou coisa que não será julgada por minhas palavras, nem uma pessoa ou coisa que não será purificada pelo fogo ardente. Amém. No fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras e despedaçadas por causa de minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas durante os últimos dias verão que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista a humanidade. Amém. Amém. E todos verão que já fui a oferta pelo pecado para o homem. Mas que nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça que revela todas as coisas. Essa é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e possuo esse caráter, para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo e o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro. E para que possam ver minha verdadeira face, não sou apenas o Deus dos israelitas, e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas nos céus, na terra e nos mares. Amém. Amém. Essa é a voz de Deus. Sim. Essas palavras têm tanta autoridade. Tantos mistérios envolvem os nomes de Deus. Cada nome é um aspecto do caráter de Deus e um estágio de sua obra. Eu nunca soube disso antes. Que maravilha! Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Sim, O fato graças de ao Deus Senhor. assumir nomes diferentes em eras diferentes é algo que ninguém pode negar. Sim. Verdade. Embora Deus tenha um nome diferente em cada era e faça obra diferente, sua essência e seu caráter não mudam. Existe um só Deus, e Ele está sempre operando e guiando a humanidade. Durante a Era da Graça, Deus se tornou carne e fez a obra de redimir a humanidade sob o nome de Jesus. Ele encarnou de novo nos últimos dias como Filho do Homem, operando sob o nome de Deus Todo-Poderoso, expressando verdades e fazendo a obra de julgamento. Deus Todo-Poderoso usa palavras para expor e julgar pessoas, e para nos testar e refinar. Ele está nos salvando de nossos caracteres corruptos, das forças de Satanás. Graças ao Senhor. Deus Todo-Poderoso já formou um grupo de vencedores. Eles desistiram de tudo para seguir a Deus e dar testemunho de sua obra. Sim. Eles estão espalhando o evangelho do reino até os confins do mundo. Amém. Amém. Os fatos mostram que o reino de Cristo já apareceu na terra. Amém. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Amém. Durante esses anos, dizíamos que nos últimos dias o Senhor retornará para julgar a todos, recompensando o bem e punindo o mal. Vocês dizem que Deus Todo-Poderoso expressa verdades e faz a obra de julgamento. Parece que as profecias do Senhor estão se cumprindo. Isso parece certo. Graças a Deus.